Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Hoje vamos debater um pouco sobre o trânsito na cidade de Guarulhos. Que alternativas existem para diminuir o tráfego intenso, principalmente na região central, na região do Velho Trevo de Bom Sucesso? Então vamos falar sobre isso, principalmente abordar o projeto de um dos vereadores da casa, que foi convidado, não pôde estar presente hoje, do Orlando Maurício Brinquinho, que quer aí prever a implantação do rodízio municipal de veículos na cidade de Guarulhos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje e também, claro, dentre as alternativas possíveis para se reduzir o trânsito, quem sabe se você não pode dar uma andada de bicicleta, dar uma pedalada aí até o seu serviço. Por isso a gente recebe hoje aqui o vereador do PSDB, Romildo Santos. Olá, vereador, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Obrigado a você, Leandro, bom dia Guarulhos, bom dia a todos, bom dia a todos à sua disposição. Muito bem, hoje a gente vai conversar sobre isso também com o consultor de projetos cicloviários, Arturo Alcorta. Olá, Arthur, obrigado por ter vindo ao programa. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, então vamos começar pelo senhor, vereador Romildo. Falei aqui do projeto do seu colega, inclusive também para deixar registrado aqui, foi convidado o secretário de Transportes e Trânsito da cidade de Guarulhos, Atílio André Pereira, para participar do programa, mas também teve um compromisso, não pôde comparecer, assim como o autor do projeto, o Maurício Brinquinho. Então vamos ouvir do senhor vereador. O senhor acha que o rodízio é a solução para o trânsito de Guarulhos? Não acho que é a solução, não. Inclusive, Leandro, há uns 3 anos atrás, o trânsito estava muito fechado, muito grande em Guarulhos, e alguém veio e me falou, por que não fazer o rodízio em Guarulhos, né? Que veio, não sei se você sabe, né? Muitos pensam que o rodízio foi criado em São Paulo para poder diminuir o trânsito, né? Pelo contrário, eu lembro que o Paulo Maluf era o prefeito de São Paulo e ele fez esse projeto para diminuir a poluição. E na realidade, eles perceberam que deu uma folga no trânsito. E aí foi implantado o rodízio em São Paulo. Então, aí eu falei, por que não implantar em Guarulhos, então, né? E eu fiz uma pesquisa. Antes de fazer um projeto, a gente tem que pesquisar, tem que conversar com as pessoas, né? E, na realidade, para minha surpresa, veio várias ideias, né? Contrárias, né? E eu concordei com eles e não apresentei esse projeto. E agora o projeto está na Câmara, né? Nas comissões. Está em trâmite ainda, né? Está em trâmite ainda nas comissões. Só que, na realidade, eu penso que não é bom, né? Não é bom por quê, né? Com todo respeito ao vereador Orlando Brinquinho, né? Nosso amigo, meu amigo, né? Mas o que acontece? As veias arteriais de Guarulhos, que a gente chama de veias arteriais, como a Timóteo Penteado, Otávio Braga de Mesquita, Avenida Tiradentes, Juscelino Kubitschek, João Paulo I, né? E outras mais, elas são as principais. Só que nós temos algumas ruas paralelas que elas têm que ser cuidadas com mais carinho e ser alargadas, preparadas para poder desviar o trânsito também, né? O trânsito ficar todo o trânsito pesado nas vias arteriais. Vai ser feito agora os corredores de ônibus, né? O que acontece? Bogotá, por exemplo, seria uma excelência no transporte, né? Lá em Bogotá são dois ônibus, um ônibus indo para o centro, o corredor e outro voltando, e 2 faixas de veículos leves. Agora vamos para Curitiba, a nossa realidade no Brasil, né? Um ônibus indo para o centro, um voltando para o bairro e um veículo leve de cada lado. A nossa realidade aqui de Guarulhos, né? É péssima, né? Então, esses corredores que estão sendo feitos aí são corredores realmente... O secretário de Transporte é um brincalhão, né? Entendeu? Então, o que eu acho? Precisamos pegar as ruas paralelas, né? Ser tratado dessas ruas. Por exemplo, na minha região, eu já dei várias ideias para ele. Você chega ali na Otávio Braga de Mesquita, no Bela Vista, perto do Atacadão, tem uma rua que chama-se Engenheiro Albert Lemer, que é a rua da DTI, Departamento de Trânsito Internos da Prefeitura. Ela é super larga, ela poderia desviar o trânsito local ali, e para Marginal Baquirivu, onde já está sendo feitos os corredores ali do Taboão Secap, depois vai ser ligado ao Taboão São João, e já faz aquele eixo para Jamil João Zarif, paralelo ao aeroporto, onde o pessoal vai para Soberana, Fortaleza, Jardim Lenise, Santos Dumont, São João, etc. Aí, ali também, na Jamil João Zarif, nós temos uma rua chamada Cidibra, que é Porto dos Sindicatos Metalúrgicos, né, que poderia também ser desviado uma parte do trânsito para dar a volta no Santos Dumont e entrar ali na estrada do Elenco e já desviar pela rua Cidibra e para Vila Rica, Soberana, já daria outro eixo de ligamento. Nós vamos, de vez o trânsito todo para a Praça 8, para Otávio Braga de Mesquita, pegar ali a Martim Júnior, faltam 700 metros de asfalto, onde se ligaria Jardim Acácio, Cabuçu, Novo Recreio, né, Vila Galvão e tudo mais. Quer dizer, então isso tem que ser feito na cidade toda, né? É uma vergonha, tantos milhões, né? Você vê, por exemplo, foi feito agora o contrato da concessão das empresas de ônibus, né, já deixo aqui uma crítica registrada no meu protesto e também eu quero saber onde está o dinheiro, né? Foi feito em 2010, se não me engano, saiu em novembro de 2010 a licitação
E a concessão, a empresa da Vila Galvão, foi 673 milhões. Né? A Campos dos Ouros, se eu não me engano, foi 590 milhões. A empresa de Guarulhos, que faz o intermunicipal, mais uns 639 milhões. Eu sei que o total dá 2 bilhões e 100 milhões para explorar o transporte público durante 10 anos. Então, se nós contarmos 2011, 12, 13, então nós estamos no final. Se divide 210 bilhões sem correção, 2 bilhões e 100 milhões, dá 210 milhões por ano. Cadê os 630 milhões? Está onde esses 630 milhões? A presidente Dilma veio aqui por de bom sucesso, né, foi aprovado para essa casa, uma verba que vai vir do governo federal de 175 milhões, sendo que todo ano nós já temos aqui que os empresários têm que investir 210 milhões, né, nas ruas. E a minha região tem várias ruas sem asfalto ainda. Então, está aqui, como é que pode? Está sendo mal administrado. Eu gostaria que o secretário Atílio estivesse aqui para a gente discutir isso. Eu queria saber onde que está esse dinheiro, né, dos 210 milhões. Porque os micreiros, a ortoga, né, que é a ortoga, né, dos micreiros, eles estão pagando. Se não pagando, estão rodando. E o empresário? Ele está trabalhando, está recebendo, está ganhando, e cadê o dinheiro que ele devia ter investido? Então, eu estou para abrir uma sede de investigação e eu quero saber onde está esse dinheiro para poder melhorar, inclusive a Maravilhar, e não precisaria, então, do rodízio municipal de Guarulhos. Né? Com certeza. Vou tomar para mim uma expressão aqui que o presidente da casa, o vereador Eduardo Soutura, usa muito. Registrado, vereador. Registrado. Obrigado. Aqui no Câmara em Pauta. Arturo, vou fazer, então, inicialmente, a mesma pergunta que eu fiz aqui para o vereador. Você, eu não sei até que ponto você conhece bem Guarulhos ou entende bem do trânsito aqui, principalmente na região central, mas você entende que rodízio aqui seria uma boa saída ou não? O Brasil está passando por uma situação em todas as cidades médias e grandes que é grave. O governo federal baixou para zero os impostos. Desculpe. O governo federal baixou para zero o imposto, o IPI de automóveis e entulhou absolutamente todas as cidades. E o problema não é de Guarulhos, o problema é de toda a região metropolitana, de todas as cidades grandes ou pequenas ou médias do país. O caso de Guarulhos eu conheço bem. Quando foi feito, eu fui o consultor do projeto cicloviário de Guarulhos, portanto eu tive que fazer vistoria na cidade inteirinha. Tá? E eu fiz essa vistoria em horário de pico e fora de horário de pico, em bicicleta, que você consegue parar e olhar com bastante calma. Você tem uma situação bastante grave, porque o viário da cidade não é preparada para o tipo para a carga que você tem de transporte. O que eu vejo que falta um pouco para resolver a questão dos automóveis ou do transporte aqui é efetivamente a cidade pensar não só na questão do viário e dos automóveis, mas pensar também, entrar num acordo com todo o setor produtivo da cidade de se organizar o escalonamento de entrada e saída. Tá? É lógico que você tem certas áreas dentro da cidade que são absolutamente caóticas que tem que ser resolvido. Bom Sucesso tem que ser resolvido sim ou sim. A Santos Dumont, por exemplo, que é um parque industrial riquíssimo, você tem que resolver o contato com São Paulo e a passagem em cima da Dutra, sim ou sim. Ou seja, você tem algumas coisas aqui em Guarulhos que urge. Tá? Tem que se lembrar que o problema não é um problema de Guarulhos isolado. Guarulhos continua sendo o 8º orçamento da União ou não? Sim, o 8º e 9º. É a 8ª então, economia que seja, vamos colocar que seja o 9º. É uma barbaridade de dinheiro. Ou seja, o problema de Guarulhos é um problema nacional e tem que ser resolvido de todas as formas, de qualquer forma. Tá? Ele tem que ser resolvido. Tá certo. Até para dar um dado aqui, ó, do Denatran, no dia 14 de agosto de 2013, né, a gente entrou no site aqui e confirmou, 542.089 veículos em Guarulhos hoje, 500 mil de veículos na cidade. E por ano, segundo aqui os dados da Ciretran Guarulhos, são emplacados cerca de 50 mil novos veículos. Diariamente, em média, 180 veículos. Para tirar todos esses veículos da rua, como é que a gente faz? Pode falar, Arthur. Existe um problema seguinte, que é qual é o valor agregado do que está se movimentando dentro da cidade. Esse efetivamente é o problema de uma cidade como Guarulhos. É você distinguir o que tem baixo valor agregado e que tem alto valor agregado. E daí você tem que pensar o trânsito e a mobilidade dentro da cidade em cima disso.
Com certeza. Vereador, o senhor que há pouco criticou aí os corredores, e a gente ouviu, como você mesmo disse, a presidente Dilma vir aqui a Guarulhos anunciar os corredores. Esses corredores não ajudariam, então, na sua opinião, para tirar um pouco desses carros da rua, para facilitar, aumentar a velocidade média dos ônibus e permitir que as pessoas pudessem usar mais ônibus na cidade? Então, foi uma sequência de erros, né? Você vê só, quando foi feito mudado o transporte público em Guarulhos, na minha opinião, não precisava colocar o alimentador, né? E eu poderia fazer o bilhete único, que era o grande sonho, vamos dizer assim. Nós perdemos muito, como diz o Arturo aqui, Arduro, em Cumbica, nós temos lá 66 ruas, é um parque industrial, sem asfalto ainda. É vergonhoso isso, né? E cerca de 20 mil, 30 mil trabalhadores que poderiam estar trabalhando nesse parque industrial não tinham emprego em Guarulhos, porque eles tinham que pegar 2 ônibus e saía caro pro empresário na questão do vale transporte. Então, por isso foi criado o bilhete único, porque o pessoal atravessava da Zona Leste a ponte de Cumbica e já estava no parque industrial. Só que é o seguinte, o que tinha que ser feito? Introduzido o bilhete único do jeito que estava, né? Com ônibus convencional. Quer dizer, manter a estrutura que vinha funcionando. Sim. Com o acréscimo do bilhete único. O estrutural continuava o ônibus estrutural. Aí ele colocou micro-ônibus para ser o alimentador, e o projeto teve várias audiências públicas dizendo o seguinte, que primeiro seria abertos os corredores. A Monteiro Lobato, por exemplo, ali onde tem o aeroporto internacional, a base aérea, ali teria que se tirar aquelas casas ali, uma coisa que o Eloy Peitaro nunca quis mexer com aqueles oficiais, né? Mas é necessário, tem que tirar aquilo dali, uma parte daquilo eles têm que ceder, para alargar mais a Monteiro Lobato. Então, que seria um grande ponto. Agora, o que acontece? A Monteiro Lobato, outras vias, outros casas que seriam destruídas, tudo isso custaria cerca de 950 milhões, isso há 3 anos atrás. Então, era um grande investimento. E não houve isso. Então, primeiro tinha que se fazer alargar as ruas, ter essas retiradas de casas, ou da base, ou de outros lugares, imóveis, prédios. Depois, seria feito os terminais. Com os terminais prontos, aí eles falaram que colocariam o sistema alimentador para poder levar até o terminal, e o ônibus estrutural levaria para vários locais de Guarulhos. Foi mentiroso, não aconteceu isso. Primeiro, eles não fizeram os corredores. Segundo, eles não fizeram os terminais. E terceiro, foi no mês de chuva de janeiro de 2010, se não me falha a memória, as pessoas não sabiam, não tinha ponto de ônibus com cobertura, não tinha terminal, simplesmente implantaram o sistema, acabaram com a lotação, acabaram com o pai de família que hoje tem 10 prestações, 8 prestações atrasadas, que eles, sem ter condições de trabalhar, sem manutenção. Recentemente nós foi tema da Rede Globo, da Record. O micro-ônibus no Novo Recreio perdeu o freio, e foi mais ou menos quase 12 SAMUs e Corpo de Bombeiro para socorrer todo mundo. Falta de manutenção. Entendeu? Então, é uma sequência de erros que o transporte público de qualidade... Se tem um transporte público de qualidade, se tem metrô, o governo do estado está pecando há muitos anos, que é do meu partido. O metrô já era para ter vindo aqui há muito tempo. Eu lembro que eu comecei a trabalhar em 1982, faz tempo já, 31 anos atrás, eu pegava o metrô ali em Santana. E aí, eu teve uma época de 95... Estava trabalhando em Pinheiros, o metrô só ia até a estação Consolação. Da Consolação não tinha mais metrô até a Vila Madalena, tinha todos os lugares. Cresceu para lá, mas para cá não cresceu. Então, Guarulhos está precisando de metrô, está precisando de ônibus de grande demanda, está precisando de várias situações. Mas foi vários erros consecutivos. Porque talvez o rodízio ele seja apenas um ponto, a ser destacado nisso. Mas para também fazer com que as pessoas parem de usar o carro, o transporte público precisa ter uma qualidade aceitável, precisa ter fluência também. Isso a gente vai discutir também no segundo bloco, principalmente como alternativa. O que será que dá para fazer? Dá para andar de bicicleta? Isso o Arturo vai contar pra gente já. A gente volta daqui a pouquinho. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara
na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h para as 14h, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Muito bem, Câmara em Pauta de volta, hoje falando um pouco sobre o trânsito na cidade de Guarulhos, em estudo, aqui em debate, um projeto de Orlando Maurício Brinquinho, vereador do PT aqui, que propõe o rodízio na cidade de Guarulhos, o rodízio municipal de veículos. Seria esta a solução? Se não, dá para andar de bicicleta hoje na cidade de Guarulhos? Arturo, só representando, até que eu esqueci de falar, mas com a gente hoje o vereador Romildo Santos do PSDB e Arturo Alcorta, que você viu aí, que é consultor de projetos cicloviários, inclusive fez um projeto aqui para Guarulhos. Dá para andar de bicicleta hoje na cidade de Guarulhos, Arturo? Eu não fiz o projeto, eu fui consultor. Vamos lá. Mas a gente recebeu um plano cicloviário que você desenvolveu, então está bastante claro, bastante legal. Não é que dá para andar, as pessoas andam de bicicleta em Guarulhos. Existe uma diferença muito grande. A mobilidade é muito alta em Guarulhos, mesmo em áreas que todo mundo acha que não tem bicicleta. Por exemplo, entre a Aerosmith e Bom Sucesso, tá? Na Dutra, que todo mundo dizia que não tinha ciclista, quando se fez o levantamento de quantos ciclistas estavam circulando, tem um ciclista a cada 27 segundos. O que não é nada pouco, né? Não é pouco. Não é pouco, tá? Você tem áreas, que é a ponte da Estrada Velha de Cumbica, né, que é a continuação da Santos Dumont, que é um dos casos referência no Brasil, que a quantidade de ciclistas entre 5 da manhã e 7h30, por aí, é literalmente absurdo. Então, já se usa muito a bicicleta aqui em Guarulhos. Não é? Você no estudo conseguiu determinar o número de ciclistas que tem mais ou menos hoje aqui na cidade? Ou que usam a bicicleta para trabalho ou para fazer alguma atividade? Eu me lembro dos pequenos números, por exemplo, nos horários de pico, naquela pontezinha que tem quando se sai dos depósitos de Guarulhos para ir para... não é Baquirivu. Onde está o terminal de ônibus, a avenida do terminal de ônibus? Tá? São 1.040 ciclistas por hora circulando. Então, durante 3 horas, tem 1.050 ciclistas cruzando aquela pontezinha mínima. Tá? Os números são muito altos na cidade inteira. Você divide a cidade de Guarulhos em 2. Você tem, da Aerosmith para o norte da cidade, você tem uma quantidade altíssima de ciclistas e para baixo você tem uma quantidade um pouco menor. Tá? Mas já existe... Se me perguntar se dá para pedalar, em qualquer cidade do mundo dá para pedalar. Na realidade, o projeto foi feito para reorganizar e para dar segurança para o ciclista. E quando você pensa em um projeto cicloviário, o que você pensa principalmente qual é a qualidade de vida que você vai dar para pedestres e pessoas ou com deficiência de física, tá? Ou com deficiência de mobilidade. Esse grupo de pessoas de deficiência física, deficiência de mobilidade, no Brasil, representa 17% da população. É um mundo de gente. A bicicleta, quando você introduz a bicicleta, você pensa no projeto justamente reorganizando todo o urbano e fazendo
com que essas pessoas venham para a rua e deem vida na cidade. É possível? Sim, é absolutamente possível. É querer. Quando eu te perguntei se dá para andar aqui em Guarulhos, foi no sentido que você explicou da segurança, porque você disse que passa muita gente pela Dutra, né? Uma bicicleta a cada 27 segundos, de repente, pela região da Dutra, e não tem essa segurança toda para você pedalar numa via movimentada como a Presidente Dutra, né? Não, a Dutra é só um exemplo de que existe o ciclista em tudo quanto é canto. O número de acidentados com ciclista, pela quantidade que a cidade tem, não é tão alto. É tenso pedalar na cidade, é tenso. O que tem que se fazer, efetivamente, como você diz, é melhorar a segurança, mas já é possível pedalar. Precisa tomar muito cuidado quando se fala de segurança no trânsito para ciclista no Brasil, porque as pessoas nunca avaliam que boa parte, a maior parte dos acidentes envolvendo ciclistas é responsabilidade do ciclista e não do motorista. Esse é um dado importante de passar. Porque o ciclista é descuidado normalmente? Ou desatento, não sei? Não, são dois fatores. Primeiro, que o poder público simplesmente não reconhece o ciclista. Esse é um problema sério. Então, ele não é educado para usar a bicicleta com segurança. E o segundo fator, que é extremamente importante, é que a bicicleta básica que é vendida no Brasil, que é a bicicleta mais popular, é de uma qualidade baixíssima. Tá? As concessionárias, que são quem tem algum dado a respeito, as concessionárias de rodovia, desculpe, eles acreditam que até 35% dos mortos, ciclistas mortos, acidente com morte com ciclista, é responsabilidade de falha mecânica da bicicleta. Então, são esses dois fatores. A coisa, quando você começa a mexer na coisa, a coisa vai um pouquinho mais para baixo, pega um pouco mais porque mais são baixo. informações importantes até para a gente, né? Quando você aprofunda o estudo, você acaba constatando coisas que a gente não imaginava ou que até o senso comum não imagina normalmente. Mas para pedalar com segurança, e foi por isso que eu te fiz a pergunta, precisa ter ruas asfaltadas também, né? Ruas sem asfalto fica muito difícil ser asfaltada aqui em Guarulhos, que foi o que o vereador bateu na tecla agora, né? Você precisa ter qualidade não só do asfalto, como de sinalização e do entorno. Isso é extremamente importante. O que acontece em qualquer lugar do mundo, e está acontecendo, por exemplo, na Faria Lima, em São Paulo. Você tem calçadas de altíssima qualidade nas laterais e fizeram, num trecho, uma ciclovia de canteiro central. Só que tem uma coisa, as calçadas não têm sombra e a ciclovia é toda arborizada, tá? A quantidade de pedestres na ciclovia é muito alta, tá? Então, não tem... é o fim dos tempos, o que a gente sempre fala como consultoria é que você não consegue isolar um caso. Não é criar um sistema cicloviário, não é criar uma coisa para o ciclista. Quando você mexe, você tem que mexer em tudo, absolutamente tudo. Tá? Você tem que dar um jeito para as coisas funcionarem direito. Você tem que mexer, vamos dizer que você queira resolver a questão do ciclista. Se você esquecer que o ciclista em algum momento vai estar em contato com o motorista, e o motorista, a dona de casa, o senhor que vai trabalhar, fazer compras, ou o motorista de ônibus, daí para fora, ou o motorista de caminhão, você não resolve o problema. Você efetivamente não resolve. Você tem que resolver tudo. Você tem que resolver... É uma equação muito maior, né? Para se resolver. E esse projeto cicloviário que foi feito em São Paulo foi um dos projetos mais completos que se já fez no Brasil. Ele tinha um escalonamento do que fazer, como fazer, em que momento fazer, para que fazer, qual é a função social dele. É bacana. Com certeza. Vereador, eu vou aqui ler alguns dados para o senhor, falando em termos de ciclovia, porque aqui em Guarulhos nós temos pouquíssima ciclovia, né? 4 quilômetros, se eu não me engano, só na Paulo Facini, e tem a do Secap. Aqui, então, na Holanda são 34 mil quilômetros de ciclovias. Na Dinamarca, a bicicleta é o segundo meio de transporte mais utilizado. E aqui no Brasil, eu não sei se você também tem esse conhecimento, Arthur, uma das cidades que a gente pesquisou aqui, que tem um projeto até bacana também para ciclovia, é Sorocaba, com uma população de pouco mais de 585 mil habitantes, ou seja, bem inferior à cidade de Guarulhos, menos da metade da população. Tem 70 quilômetros de ciclovias e prevê a conclusão da rede projetada com 100 quilômetros. Aqui em Guarulhos nós temos 4, esse é um problema bastante grande. Em Nova York, se construíram 600, se fizeram, né, pintando ali as faixas, 600 quilômetros de ciclovias em 6 anos. Sim. Por que não temos ciclovias na cidade de Guarulhos, vereador? Então, eu só queria aproveitar, né, estou aqui
de boca aberta, né? Com conhecimento. Claro, fique à vontade. E eu queria fazer uma pergunta para ele, né? Até que seria bom para todos nós, até quem está assistindo a gente em casa, qual a diferença para ele explicar para a gente ciclovia e ciclofaixa, né? Que tem diferença ou não? Tem muita diferença. O que acontece é o seguinte, quando você faz um projeto de segurança, tá? Vamos ficar só no ciclista, tá? Para facilitar. Você tem situações que são completamente diferentes. Então, vamos dar um exemplo. Você tem uma avenida muito carregada e com veículos grandes, caminhões. Você precisa de uma ciclovia, você precisa afastar o ciclista do caminhão ou do ônibus. Por quê? Por duas você coisas. Tem que separar mesmo, né, de fato. O ideal é que se separe, por uma simples razão, porque o motorista de ônibus ou de caminhão simplesmente não consegue enxergar o ciclista. Não enxerga. Tá? Tem filmes na internet que são interessantíssimos e que o cara de dentro da câmera passa a câmera como se fosse para o motorista e na lateral, como se fosse o motorista olhando, e na lateral do caminhão tem 20 ou 30 ciclistas que ele simplesmente não vê. Você não vê, tá? Então, isso é uma explicação muito simples do uso de uma ciclovia. Ou num trânsito muito rápido que você põe a ciclovia. Quando que você usa ciclofaixa? Quando você tem um trânsito com uma velocidade um pouco mais baixa e que os carros têm distância e tempo suficiente para ver o ciclista e para ter a reação que dê segurança para o ciclista. Nessas situações, de vez em quando, você pôr uma ciclovia aumenta a insegurança do ciclista. E existe um terceiro passo, que é cada dia mais usado no mundo, que é você fazer trânsito partilhado. O que é trânsito partilhado? Não põe nada. Nada. Anda todo mundo junto e anda todo mundo junto. Você faz uma coisa que, tecnicamente, no Brasil não se usa ainda a palavra, não é muito conhecido, chamado acalmamento de trânsito. Você diminui a velocidade dos veículos, até porque o trânsito é tão grande, porque os caras... É como a Paulista. A Paulista, o dia que me contaram, é 70 km por hora. Porra, Reginaldo, deixa de gozação comigo, 70 km por hora. Até conseguir alcançar essa velocidade, não é. Né? Jamais. Não é 70 km por hora. Baixaram para 50. E 50, de vez em quando, de madrugada, você consegue fazer. Mesmo de madrugada não funciona, tá? Então, numa via dessas, se você puser eu não digo na Paulista, tá? Mas numa via que você tem uma velocidade que seja 50 e que os carros nunca andem a 50, inclusive por trânsito, se você baixar para 30, tá? Fica mais seguro, não só para ciclista como para pedestre. Isso é acalmamento de trânsito. No interior de bairro, por exemplo, você fazer o desenho da rua com interferências para as pessoas não conseguirem andar rápido. Para quê? Para que a mulher, a criança, os idosos, que é grande parte da população, e os deficientes físicos efetivamente consigam sair na rua com tranquilidade. Isso tudo a gente estava pensando no projeto que foi feito em 2011, acho que terminou. Mas então, vereador, aí voltando então agora com a diferenciação entre ciclofaixa, ciclovia e quando anda todo mundo junto. Trânsito partilhado. O que falta para Guarulhos melhorar essa questão? Porque ciclovia mesmo tem muito pouco, né? Ou de repente fazer mais ciclofaixa. Por que Guarulhos não está preparada para bicicleta, já que o Arthur aqui colocou que tem bastante ciclista na cidade? Na realidade falta um plano diretor, né? Sem um plano diretor, eu acredito que a gente não chega em lugar nenhum, né? Você vê a Paulo Facini, no caso que tem a ciclofaixa, né? Todo um aparato, né, para poder conduzir... Não, mas isso é ciclofaixa de domingo. De domingo, Peraí, isso é uma outra coisa. Eu estou falando, não... Porque você tem que fazer uma distinção seguinte, isso é para fim de semana, isso é de lazer. Isso. E a cidade tem um problema grave com ciclista, modo de transporte, população de baixa renda. Tá, isso é diferente. Ciclofaixa... Que é quem usa bicicleta para se deslocar de fato. Para valer mesmo. Tá? Para valer. Então, aí você vê só, né? Os fins de semana para lazer. Então não dá nem para contar com essa da Paulo Facini. Não dá, Os 4 quilômetros que eu citei aqui caíram por terra já. Caíram por terra, então é zero, né? Então é zero. Você vê só que a gente vai conversando e aí você vê quantos agentes de trânsito a gente precisa, né? Para poder fazer esse lazer no domingo, né? Quantos cones nós colocamos lá? Qual é o equipamento? O custo anual. O custo, né? Então, quer dizer, na realidade, Guarulhos não fez plano nenhum. Porque acabamos de chegar nessa conclusão, que não tem plano nem de ciclofaixa, nem de ciclovia, nada. Então, na realidade, falta vontade política, né? O prefeito de Guarulhos deveria puxar a orelha aí do
sei se do Secretaria de Esportes, trabalhar em conjunto. Não, até transportes. Transportes, né? Bicicleta, por lei, pelo Código Nacional de Trânsito, é um veículo. Aqui o secretário aqui de transporte, tudo que ele pode tirar das costas dele, tira, viu? Já tirou agora recentemente também... Desconheço. Eu conheço, né? Todos os carros que são presos sempre foi da Secretaria de Transporte, agora não é mais da Secretaria de Transporte, já passou para a Secretaria de Segurança. E aí vai indo, entendeu? Então o que acontece? O prefeito tinha que tirar o secretário Atílio, prefeito, senão o senhor não vai ser deputado em 2018, que você não pode vir mais à reeleição. Essa é a realidade, né? Tem que ser feito um plano diretor para que realmente tenhamos ciclovia, ou ciclofaixa, ou ciclo alguma coisa, porque por enquanto só ciclone em Guarulhos, né? Tá certo. O que precisa ser feito, e isso com certeza absoluta, fazendo qualquer coisa relativa à bicicleta que é necessário, precisa se lembrar que a quantidade de pessoas que vão para o trabalho a pé é uma barbaridade. Isso no Brasil inteiro. O modo de transporte mais forte no Brasil inteiro é pedestre. Então, precisa ter calçada, precisa... etc, etc e tal. E aí não só Guarulhos, mas o país de um modo geral tá bem longe disso. Agora, só para que você não pense que o debate ficou desequilibrado e tal, é bom a gente só reiterar e reinformar aqui, porque de repente alguém está vendo em casa e julga até mal a produção do programa. Nós convidamos o secretário de Transportes e Trânsito, Atílio, para participar aqui do programa, assim como o autor do projeto do rodízio, o vereador Orlando Maurício Brinquinho, do PT, mas ambos tinham compromisso, então não puderam estar presentes. A gente faz mais uma pequena pausa aqui no Câmara em Pauta, já a gente volta falando mais de trânsito aqui na cidade e também de bicicleta. Até já. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Guarulhos tem 34 vereadores que formam a Câmara Municipal. O papel da Câmara é manter as leis em sintonia com o mundo e com os interesses da sociedade, o que se faz com mudança e criação de leis. Os vereadores propõem, discutem e votam projetos de lei. Eles também discutem e votam o orçamento municipal proposto pelo prefeito e depois fiscalizam a execução orçamentária e a prestação de contas anual do prefeito. Os vereadores são eleitos pelo sistema de voto proporcional. O seu voto vai primeiro para o partido e depois para o vereador em que você votou. Também é possível votar apenas no partido. Dependendo do número de votos, o partido consegue um certo número de cadeiras na Câmara. E os candidatos do partido que conseguirem maior votação individual serão eleitos. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira, às 2:15 da tarde, você assiste ao Ponto de Vista, um programa que traz a história e a opinião das personalidades da cidade de Guarulhos. Não esqueça, a gente se encontra toda quarta-feira, às 2:15 da tarde, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 2:15 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre trânsito aqui na cidade de Guarulhos, bicicleta como alternativa e que outras alternativas será que existem para driblar o trânsito intenso. A gente vai discutir isso aqui e recebemos aqui no Câmara em Pauta desta edição, já que este é o último segmento, o vereador Romildo Santos do PSDB e Arturo Alcorta, que é consultor de projetos cicloviários. E lembre-se, participe também do programa com a gente, mande seu e-mail para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira os temas que você gostaria de ver discutidos aqui, opine, critique. O programa é feito, claro, para você. Arturo, eu queria que você esclarecesse só um pouquinho melhor, se der para a gente dar um exemplo prático do que é a ciclovia, do que é a ciclofaixa, onde ela deve, não sei se existe uma lei para isso, estar estabelecida na via, só para que a gente entenda bem e possa passar então para as outras alternativas para driblar o trânsito. Por favor. Pela lei, você pode estabelecer aonde for mais seguro. Então, essa questão de canteiro central não é necessariamente, você poderia pôr nas laterais, conforme a situação, se põe caia aqui ou lá, tá? Ciclovia tem um exemplo aqui em Guarulhos que pouca gente sabe. A Ayrton Senna tinha uma ciclovia, tá? Que foi criado por um funcionário da Ayrton Senna. O que é uma ciclovia? Ciclovia é quando você tem um espaço que é único para o ciclista. Portanto, ele, se tiver, por exemplo, se ele está numa rua, como se faz isso na Europa, tá? É muito comum, você põe um obstáculo, tá? Um meio-fio, uma calçadinha, tá? E daí você começa a rua. Ele está completamente separado. O problema da ciclovia é que os motoristas vão, quando eles estão dirigindo, tá? Eles vão olhando a rua. Quando chega na esquina, eles não olham para o ciclista. Então, junto com a ciclovia, você tem que ter um sistema semafórico e de sinalização muito bom para evitar as colisões, os cruzamentos das ciclovias. Esse é o problema. Agora, precisa obrigatoriamente seguir a mesma mão de direção dos veículos ou você pode ter uma ciclovia de duas mãos numa mão só, numa pista de uma mão só? Sim, você pode ter de duas mãos e de uma mão só, tá? Você tem essa situação. O que é ciclofaixa? Ciclofaixa, efetivamente, você pinta uma linha divisória Quer dizer, você não põe uma barreira física, né? Não, você não põe barreira física. Você pode fazer uma coisa que isso é interessante, de você pôr aqueles micro olho de gatos e você pôr o símbolo da bicicleta, tá? E as pessoas respeitam, tá? A gente tem uma série de exemplos. Lá em São Paulo teve uma situação que foi muito interessante, que alguns garotos fizeram uma coisa genial, que eles pintaram as bicicletas em algumas ruas. E a população imediatamente assumiu que tinha bicicleta e imediatamente começou a ter uma reação de segurança com relação aos ciclistas, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente culpa muito, a gente fica pondo muito dedo, olha, o ciclista, o motorista, daí para fora. Desculpe, a população brasileira é muito mais sensata do que a gente faz crer. Se você pintar, sinalizar, fizer todas as coisas direitinho, efetivamente, as pessoas respeitam, tá? Você tem um problema ou outro, você tem aqui e lá fora. Nova York tem 1000 problemas. Londres tem 1000 problemas. Amsterdã tem menos problemas, mas tem problemas. E as pessoas têm até essa noção de respeito e até essa consciência que você diz quando a gente vê nas filas, né? Muita gente dedura quem fura fila. Fila é uma coisa que é um respeito inato, né? Inerente. Nunca ninguém falou, forme a fila, mas você naturalmente já forma a fila para as coisas. Claro, rapidamente, tem um dado. O governo alemão, há 5 anos atrás, ou coisa semelhante, ele fez um levantamento do porquê o alemão respeitava a lei. Tá? E de que forma? E acabou se descobrindo que 90% da população respeita a lei porque concorda plenamente e pensa no coletivo. 7% da população acha que uma pequena infração aqui, uma besteirinha ali, daí para fora não faz diferença. E 3% são pessoas que têm problema social. Tá? A CT São Paulo eles têm dados que são muito precisos a respeito de multas e daí para fora, são muito precisos, tá? E os dados da CT de São Paulo batem ipsiliteres com os dados alemães. Então, essa coisa de dizer que brasileiro é diferente, para mim não cola.
Tem que fazer. Vereador, o senhor acha que, além de preencher as vias arteriais, como o senhor citou aqui, para desafogar um pouco o trânsito, principalmente da região central, fazer algum tipo de campanha, até começando por vocês, ou mesmo passando pelo Executivo, para que se faça carona solidária na cidade, o senhor acha que pegaria? De repente, um carro, em vez de levar uma pessoa só, levar um companheiro para o trabalho, o senhor acha que poderia funcionar? Funciona, né? Eu, quando trabalhava em São Paulo, a gente fazia isso, né? Entendeu? Agora precisa se adequar ao vizinho, né? Até nos condomínios, né? Nós temos hoje alguns condomínios em Guarulhos que vão ter 1.200 carros. Você já imaginou a fila de carros num condomínio com 1.200 carros saindo, né? Entendeu? São vários. Nós temos na Faria Lima, nós temos na Avenida Guarulhos, nós temos na Vila Augusta, condomínios grandes já. Eles poderiam se organizar, se articular dentro do próprio condomínio, respondendo a sua pergunta, né? E referente às sinalizações, como o Arturo falou, eu acho difícil, né? Porque a sinalização em Guarulhos aqui, horizontal, é uma vergonha, né? Tem todo um sistema que tem que ser feito à noite, né? Porque é quente, né? E aqui só faz frio e quem faz é os próprios funcionários da Secretaria de Serviço da Secretaria de Transportes, né? Com um material lá que não é tão bom. E o que acontece? Fora isso, já entrou em investigações, infelizmente, umas 3 vezes, as empresas que aqui prestaram o serviço, né? Do Rio Grande do Sul, da Vila Maria. A última é a Cobracim. São 14 milhões que ninguém sabe o que aconteceu, onde foi feita as pinturas e as placas de sinalizações. Alguns empreendimentos tem algo que se chama medida mitigadora. O que é medida mitigadora? De impacto do entorno, né, do empreendimento que vai ter do trânsito, né? Que todo tem que ser liberado o sistema de arquitetura que chama RITS, né? E o que acontece? Eu peguei um ressentimento da Claudino Barbosa, que está ali sendo feito, próximo do Rio, que foi doado placas de sinalizações. Cadê essas placas? Não tem em lugar nenhum. Então, são várias... É muita coisa para um vereador, para investigar, pelo trânsito, pela burocracia, para poder descobrir. Agora, se tivesse sendo feito isso, né, semáforos, por exemplo, você falou de... Tem que ser um sistema, né, para ciclovia. Para a ciclovia, ele não consegue colocar um semáforo em lugares que precisam, né? Então, estou achando que nesse mandato é difícil se o prefeito não mudar o secretário, né? Porque lá na Jamilson Zarif, por exemplo, vários acidentes já aconteceram, já foi falado aqui, inclusive na audiência pública, e nenhuma medida foi tomada. E não é tão caro assim, né? Porque se a Patrícia Veras, eu tenho um contrato, que ela conseguiu colocar aquela antiga secretária de transportes, por R$ 2.500 os radares, aquele que tem... o cronômetro. Cronômetro, isso, cronômetro. Né? E como que ele fala que é caro? Então, são algumas discrepâncias que tem aí no sistema público, né, que se fosse o privado, tenho a certeza que ele andaria mais rápido, como você vê. Por que falam de privatizações, mudando um pouquinho, né? Porque a privatização, ela anda mais rápido, né? O sistema público, ele é incompetente nessa parte, né? Incompetente e acaba quem sofrendo? A população, né? Esses acidentes que tem. Então, se depender de mim, eu tenho um sonho muito grande de fazer uma ciclovia na minha região, né? Nós temos um bairro lá chamado Santa Lídia, que é próximo do aeroporto, que eu vejo que ele é plano, onde seria a Feira Brasil, né? Que seria comparada com a Feira de Milão, né? E seria 5 vezes maior do que o Anhembi. Isso foi em 99, mais de 270 mil metros quadrados. Ali daria para fazer, se essa feira tivesse saído, como é plano, ligar para o SECAP e fazer uma ciclovia, né? E até hoje nada, né? Então era um sonho de muitos moradores ali do Taboão, do entorno, do aeroporto, do SECAP. Agora precisa do prefeito, que ele que tem a caneta, né? Agora, outra medida que a gente poderia fazer, ou que as pessoas propõem para diminuir o trânsito também, sem querer prejudicar um ou outro, até porque quem trabalha muito longe de casa, evidentemente, precisa do carro, mas você acha, Arturo, vereador Romildo, que, de repente, restringir mais a compra de veículos, criando algum tipo de barreira para que você adquira realmente o carro, pode ser uma saída ou acarretaria muitos problemas para a economia, porque a gente sabe que o Brasil sempre foi um país do rodoviarismo, incentivou muito a compra de automóvel e as indústrias automobilísticas têm muitas forças. Seria uma maneira ou não? O Brasil não foge. Eu estou lendo agora a história da ferrovia na Inglaterra. E o Brasil não foge da história mundial. Quer dizer, então, só para desmistificar, não é um problema brasileiro. Porque não é um problema brasileiro. A comparação que a gente faz com a Europa, mas o europeu tem o grande problema que a gente tem dentro do Brasil é a noção de coletividade. Tá? Eu vivo dizendo nas minhas palestras que o maior problema de todo cidadão é que eles não sabem o que é uma cidade. Eles usurpam da cidade, tá? Mas eles não conseguem entender que é um coletivo. Esse é o maior problema.
Tá? Respondendo a tua pergunta com relação ao carro. Na Europa, de fato, o carro é até barato, mas você pagar os impostos do carro é um absurdo. É literalmente um absurdo. Então, é uma coisa muito cara. Tá? Porque você tem impactos diretos e indiretos do carro. Então, se freia o carro. É lógico que nós estamos vindo de uma história de rodovias, desde a época do Juscelino, muito forte, por todos os governos. Infelizmente, ficou descontrolada de uns anos para cá. Eu acho irresponsável essa história do custo do carro tão baixo, tá? O que criou o problema. O problema não é o carro, mas o problema não é a indústria automobilística. O problema é você ter uma organização, uma estrutura que dê suporte a uma determinada situação. Essa é a questão. Em São Paulo, por exemplo, está se fazendo a questão dos ônibus. Eu concordo plenamente com a questão dos ônibus, mas eu discordo em grau, gênero e número a forma como se está fazendo. Tá? Então, a forma correta de fazer é efetivamente você pensar o coletivo e você não fazer a transformação num ponto só, numa base só. Você fez isso em qualquer cidade, você cria problema. Bogotá fizeram uma mudança radical na cidade, tá? Numa área que se sabia que era muito importante, o pedestre, o uso da bicicleta, que era estratégico, e a questão dos transportes. Tá? Mas foi feito, pensado, tudo, não um elemento. Se fizer um elemento só, você estoura a cidade, você cria mais problema. É mais ou menos esse o papel do vereador, né? Inclusive pensar o coletivo, né? É, isso. Eu lembro aqui também, estou lembrando agora, em 91, 92, não sei se foi isso, eu trabalhava em São Paulo, quando o Jânio fez os corredores, né, de ônibus, né? Trouxe aquele ônibus... Quem fez foi o Covas e o Jânio desarticulou. Desculpa. Ele fez o da 9 de julho, né? Da 9 de julho. Ele terminou um projeto do Covas e ele arrebentou com o projeto do Covas. Sério? Porque na Água Espraiada tinha que ter um terminal e na Juscelino Kubitschek tinha que ter tido um terminal. E o Covas simplesmente, o Jânio simplesmente arrancou tudo e fez um corredorzão. Poxa, você vê do meu partido, você vê que tem grandes pensadores do PSDB, né? E o Jânio trouxe aquele ônibus da Inglaterra, o modelo da Inglaterra. O inglês. O inglês, né? Eu chama-se Double Deck, que são 2 andares. Escada, né, e tudo mais. Mas ele era um grande pensador. O que eu queria dizer? Em 91, eu trabalhei numa importadora de carros, chamada Nissan. Foi quando o Collor também abriu a importação. Foi o Collor que abriu a importação e veio o mercado. O que aconteceu, respondendo a sua pergunta? O mercado aqueceu muito. Todo mundo quer comprar carro novo que tem condição, né? Então, hoje, a facilidade é muito grande. E eu acho que não tem que reter nada da venda dos veículos, né? Tanto é que eu lembro que em 92, o que aconteceu? O mercado ficou aquecido. Os carros importados, a qualidade deles era superior aos nacionais. E o imposto, que era o imposto de importação, que era 35% para você importar veículos, né? Em 95, o Fernando Henrique teve que dobrar. Ele dobrou para 70% o imposto de importação, para aquecer o mercado nacional. E você vê que hoje é nacional, é importado, é tudo. Então, a população compra e faz a prestação, não quer saber. O Brasil é o país das prestações, né? Então, eu acho que não. Acho que é um problema do governo, né, federal, dos estaduais e dos municipais. E eles têm que trabalhar e fazer algo nesse sentido. Por exemplo, o próprio secretário Atílio, como eu sou de Guarulhos, sou vereador de Guarulhos, eu falo de Guarulhos. Quando ele veio para cá, ele falou em hidrovia, né? O Tietê e tudo mais. Não consegue nem fazer os corredores de Guarulhos, não consegue nem mexer no sistema da cidade. Imagina a hidrovia, que é excelente, né, Aldo? Não, a ideia é excelente, mas você fazer a ligação de hidrovia, fazer um anel hidroviário na cidade de São Paulo não é excelente, é absolutamente necessário e no mundo inteiro se fez esse tipo de coisa, principalmente na Europa, na Inglaterra, tem canais para tudo quanto é canto. Tá? É extremamente interessante. Mas tem uma coisa, existe um esforço absurdo de toda a região metropolitana de São Paulo no tratamento de água. Guarulhos tem que fazer essa parte.
E aí, Guarulhos tem suas qualidades, seus defeitos, mas no tratamento de águas está muito atrasado. Falando em tratamento de água, muitos pensam que o Almeida está fazendo esse tratamento de água porque ele é bonzinho. É mentira. O Ministério Público exigiu que fizesse o mais rápido possível. E o Eloy Pietá pediu 30 anos para fazer isso. Né? Aí o governador, na época, o Alckmin, junto com o Ministério Público, falou, não, Guarulhos, pela sua potência, pela capacidade, como o governo federal, com ajuda, tem que ser em 10 anos. Então, foi o Serra. Então, está sendo feito o mais rápido possível, porque o Ministério Público está exigindo, porque 4,6% do esgoto que é jogado no Rio Tietê vem da cidade de Guarulhos. Né? E você não consegue ter uma hidrovia economicamente viável se você tiver a qualidade de água que você está tendo hoje em dia, ainda tem. Tá? Hoje em dia, no sistema, principalmente no sistema Tietê. Tá? É absolutamente, eu já naveguei no Tietê e é absolutamente impossível você ficar dentro de um barco. Quer dizer, é um problema, isso voltando ao tráfego, né? Mas é um problema que leva a muitos outros. Como você falou, passa por hidrovia, passa por tratamento de água, passa por melhorar a segurança para o ciclista, passa por uma melhor qualidade do transporte público, passa por uma melhor qualidade do pedestre, de quem também trafega com o seu veículo, da compra do veículo em si. São muitos problemas que envolvem não apenas o trânsito, né? Não adianta fazer só uma medida para tirar o trânsito, porque aí você não resolve, você tem que pensar muito maior. Vereador Romildo Santos, muito obrigado já por ter vindo à Câmara em Pauta, agradeço aí a participação. Obrigado, Leandro, obrigado, Guarulhos. Só queria deixar registrado também do trem que vai vir de São Paulo, pelo Parque Ecológico de Tietê até o Aeroporto Internacional no SECAP e o metrô que está vindo aqui, o próximo Shopping Internacional, que nós esquecemos de relatar. Legal, obrigado, vereador. Arthur, muito obrigado por ter vindo aqui, bastante esclarecedora a sua entrevista, viu? Muito obrigado. E eu espero, Guarulhos tem tudo para ir para frente e para fazer uma construção que seja coletiva. E para quem quiser saber mais de bicicleta, tem um site, né? Pode falar aí. Precisando de alguma informação, principalmente para o ciclista individual, o que está iniciando, escoladebicicleta.com.br, escoladebicicleta.com.br. Muito bem, acesse então. Muito obrigado pela presença dos dois hoje aqui. Quero agradecer muito, como sempre, ao carinho da sua audiência. Lembrar que você pode assistir ao Câmara em Pauta, se você não conseguiu ver o inédito, no site da Câmara. Inédito toda sexta-feira, a partir de 2:45 da tarde, na NET, operador LTV por assinatura, onde tem a TV Câmara, e também com transmissão simultânea pelo nosso site. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê numa próxima oportunidade aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.